E hoje é dia de César Romão, histórias que nos inspiram. Antes de entrar na história, eu vou dar boa tarde para o Romão. Ô, meu querido, Olá, querida. elegância em pessoa, né? Obrigado. Como vai? Reflexo. Uma semana com alguns acontecimentos trágicos, como o falecimento do Kobe Bryant, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Ok. No domingo passado, dia 26, todos fomos surpreendidos com a notícia do trágico acidente de helicóptero que matou 9 pessoas. Entre as vítimas estavam a lenda do basquete, Kobe Bryant, de 41 anos, muito novo, e uma de suas filhas, Gianni, de 13 aninhos. Duas perdas irreparáveis para todos, mas especialmente para a esposa e a mãe, Vanessa Bryant, e as outras 3 filhas e irmãs, Natália, Bianca e a pequenininha Capri, de apenas 7 meses. A dor da família do jogador também é sentida pelos familiares de outras vítimas. E sensibilizada com este momento tristíssimo, Vanessa Bryant, a viúva, veio a público por meio da sua conta no Instagram e agradeceu ao apoio dos fãs pelas palavras de consolo e anunciou a criação de um fundo para ajudar as famílias de outras vítimas de outros acidentes. De um sentimento de pesar, a esposa do jogador reuniu forças para realizar um gesto de solidariedade e amor ao próximo. Quando a gente vê essas fotos, Romão, fica difícil acreditar que o acidente aconteceu, né? Todo acidente ele causa uma comoção, principalmente quando é alguém... Um ídolo, como foi. Eu acredito que assim, as adversidades nos despertam sentimentos que a gente nem sabe que tinha. Boa. Inclusive o sentimento de gratidão, o sentimento de servir. Às vezes as pessoas, quando passam por uma doença ou passam por um acidente como esse, os familiares, eles começam a pensar coisas que nem tinham ideia que poderiam pensar e passam a fazer coisas que nem imaginavam que poderiam fazer. Com certeza essa atitude dela vai ajudar muita gente, porque hoje o que nós temos de acidente aí pelo mundo, as pessoas morrem mais hoje por acidente de açúcar do que por acidentes como esse, acidentes de trânsito e o açúcar, do que morte natural. Que coisa, então né? Nós temos um número de pessoas hoje muito elevado no mundo morrendo em função de acidentes. Sabe o que me chamou a atenção nessa história, na reação dela? Porque vai fazer uma semana no domingo. Não fez uma semana. Como que em tão pouco tempo, vivenciando, na minha opinião, ela não entrou no luto, ela ainda está na perda. Como que ela conseguiu se organizar e ter essa atitude positiva em meio a essa dor? Bem, ela é uma pessoa equilibrada. As pessoas equilibradas, elas reagem rapidamente. Positivamente, né, Romão? As pessoas equilibradas têm essa capacidade. Mas você sabe, Regina, uma coisa me chamou a atenção. Eu comecei a olhar as fotos dele com esse helicóptero. O Sikorsky foi criado por Igor Sikorsky. Foi o primeiro, é o nome do helicóptero, a marca do helicóptero, né? Foi o primeiro helicóptero produzido em série no mundo. Eu observo o seguinte, ele viajava muito nesse helicóptero. E se você observar as fotos dele no helicóptero, olha que interessante, a maioria delas ele está com a mão no bolso. Pela fisiologia da expressão corporal, a mão no bolso significa um pouco de timidez. Você não está à vontade com aquilo. Pelas fotografias, eu tenho ideia que ele não estava à vontade com aquele helicóptero. Romão, que coisa interessante. Ele não estava à vontade. Você sabe que... Vocês podem ver as fotos aí na internet. Mais que uma. Mais que uma, não tem uma, são várias, né? Já havia alguma coisa. Nós temos uma capacidade sensorial. A gente não usa, mas a gente tem. Você já viu aquelas notícias, ou mesmo em desenho animado, ou em filme, que quando vai acontecer um terremoto, os animais fogem? Sim. E os animais fogem do local e eles avisam até que algo vai acontecer? Sim. No caso dos animais, eles têm uma capacidade sensorial muito grande. Por exemplo, no caso de terremoto, quando as placas tectônicas se tocam ou se distanciam, lá embaixo, elas emitem um gás. Esse gás, ele sobe, vem para a atmosfera, ele é um gás com íons positivos. Íons positivos são átomos elétricos. Esses íons positivos afetam os hormônios dos animais e eles ficam inquietos e eles fogem.
Os animais, nós estamos incluídos? Agora eu Os chego humanos? lá. Boa pergunta, vou lá então. Os animais têm essa intimidade com a Terra. Nós, seres humanos, a nossa capacidade sensorial está ligada ao celestial. O universo celeste tem influência sobre nós. Nós nascemos do pó de uma estrela. Todo o universo celeste tem uma influência sobre nós. Nós temos a capacidade sensorial. Eu mesmo já viajei muito, ainda viajo muito de avião. Eu já cancelei muito voo. Por quê? Eu já deixei de subir em helicóptero. Porque te deu uma Exatamente. intuição. A palavra correta. Eu escrevi um livro chamado A Força da Intuição, que falo muito até sobre isso nesse livro. Nós temos esse poder de capacidade sensorial, mas a gente não usa. Você vai lembrar agora. Lembra da imagem do Senna olhando aquele carro fixamente, como ele nunca tinha olhado? Sim. No dia da morte? Impressionante. É uma imagem que impressiona. Ali, a capacidade sensorial dele estava se manifestando. Como se manifestou para o Schumacher quando ele foi dar a saída no esqui, e ela se manifesta para a gente. Agora, nós temos que ter a consciência de recebê-la e entendê-la. E agir. Então, por exemplo, você deixou de entrar em helicóptero, cancelou voos. É o caso da gente tomar uma atitude assim que pode parecer estranha? Volta. Para. Eu me lembro, alguns anos atrás, aconteceu na Via Dutra um dos maiores engarrafamentos que se tem notícia, e eu estava voltando de uma palestra. E toda vez que eu volto ali pela Dutra, eu paro em Nossa Senhora Aparecida. Toda vez. Aquele dia eu estava um pouco atrasado para um outro compromisso em São Paulo, e eu pensei e falei, olha, não vou parar hoje. E eu passei. Quando eu passei, minha mulher falou, pô, mas estranho, você sempre para, por que você não parou? Eu falei, quer saber, eu vou parar. Vou chegar atrasado em São Paulo. Dei ré ali naquele trecho, não fiz o retorno, fui de ré. O policial me parou e me multou. Mas eu entrei lá e fiz lá o que eu sempre faço quando passo por ali. E peguei novamente a estrada. Olha que coisa interessante. Quando a gente está numa estrada, você tem um batalhão de carros que está com você. Sim. Ele anda com você ali. Certo? Aquele batalhão está ali, aquele grupo vai andando na sua velocidade. Quando eu cheguei num determinado ponto da Dutra, ela estava totalmente interrompida. Houve um acidente, um engarrafamento. Todos os carros do meu batalhão que estavam comigo estavam lá envolvidos. Se eu não tivesse parado, eu estaria lá no meio daquele engarrafamento, e na época acho que matou mais de 30 pessoas. Esse poder sensorial, essa capacidade, todos nós temos. Quando é que elas se manifestam? Por exemplo, ele entrou no helicóptero, pelas fotos que eu vi, ele já não estava à vontade com aquele helicóptero há muito tempo. Ele sentiu alguma coisa. O piloto deve ter sentido, as outras pessoas também. É que a gente não dá atenção para isso. Não dá crédito. Então, por exemplo, não dá crédito, um arrepio na nuca. Quantas vezes alguém já não... Olha, me deu um arrepio na nuca, me deu um arrepio aqui. Eu estava falando daquilo e caiu um talher, caiu uma peça, a planta que secou. Existem luzes que queimam, que às vezes acendem e você não entendeu. Casa que queima muita lâmpada. Isso que eu ia falar. Às vezes eu estalo. Você está falando, faz um estalo. Não aqui no caso que é obra, mas assim, né? De repente faz o estalo na casa da gente. Os seres humanos ainda não entenderam essa capacidade sensorial. Se você perguntar para o pescador pegou um peixe, aí você pergunta para o pescador como ele pegou o peixe, ele vai dizer, pô, eu sou esperto, eu sei tudo de peixe. Aí você pergunta para o peixe, por que o peixe se deixou fisgar? O peixe vai dizer assim, eu nem imaginava que existia um mundo onde não havia água. O pescador sabe muito mais sobre o peixe do que o peixe sobre a pesca. Nós sabemos pouco sobre o universo. Nós sabemos pouco sobre a influência celestial e dos astros. Eu digo que nós fomos feitos do pó celestial, o pó da estrela. Carl Sagan também, que é o cara que estudou o universo aí, ele também fala muito sobre isso. O que nós temos que entender é essa conexão, a gente tem que dar valor para ela. A gente tem sentimentos e sensações que nós não valorizamos. Precisamos valorizar. Eu garanto, olha, todas as pessoas que passaram por alguma adversidade,
antes de um acidente, provavelmente tiveram alguma manifestação. Sabe por quê? Porque o universo está do nosso lado. Ele não quer que a gente vá embora por meio de um acidente. E as pessoas estão indo por meio de acidente. Ele nos quer por causas naturais. Romão, e essa intuição é só minha comigo mesma ou eu posso ter também, por exemplo, com a minha filha, com as pessoas que eu amo, com os meus amigos? Pessoas que você ama, normalmente sim. Ama, né? Sua filha, amar pra valer, amiga, porque você tem uma conexão com ela. Por exemplo, sonhos. A gente dá pouco valor. Tanto é que às vezes você acorda e nem lembra. Mas o universo tem o jeito dele de falar com a gente. E nós não abrimos essa conexão. Eu, muitas vezes, fazendo palestra, olha, você vai no avião de fulano ou de tal. Eu cheguei no aeroporto, olhei para o avião e falei, não vou não. Tá certo? O Mamonas Assassinas, lembra o vídeo que eles gravaram antes de subir no avião? Que teve um sonho? Não é verdade? Mas, Romão, mas aí vem a preocupação, né? Mas vai ser esquisito, como que eu vou me desculpar, mas eu não posso fazer isso agora, eu já me comprometi, entendeu? Como dar crédito a essa intuição e acomodar com o lado prático da vida? Então, quando eu desisti desse avião, o contratante falou assim, pô, eu trouxe um louco para fazer palestra. Eu falei para ele, um louco vivo, muito obrigado, eu vou de carro. Então, quer dizer, deixem que digam, que pensem, que falem. E falem. olha, esse avião, 3 meses depois, teve um acidente. Então, eu te digo o seguinte, presta atenção, arrepiou, zumbido no ouvido. Você sabe que é uma maneira do plano celestial falar com a gente. Às vezes o ouvido fica meio tapado, como se você estivesse descendo ou subindo a serra, né? Dá aquele zumbidinho. Ele está tentando uma maneira de falar. Porque nós somos parte desse universo celestial. Ele cuida de nós. A gente não tem ciência disso, mas ele cuida. E a gente não dá atenção. Eu, pessoalmente, dou a tudo durante toda a minha carreira. Isso não é superstição? Não é superstição nenhuma. Quando eu percebo alguma coisa, eu troco de caminho, eu tento ouvir, falo, olha, alguma coisa está acontecendo. E olha, eu já falei em lugares onde ocorreram acidentes, porque hoje você vai fazer eventos, nem todos os lugares estão completamente em ordem. Adequados, né? Eu falo, olha, nesse lugar aí eu não vou. Mas por que, Romão? Só você não vai? Eu já trouxe fulano. Bom, eu não vou. Eu não me senti à vontade. Perfeito. Porque é um sentimento que você tem. Perfeito. Você não dá a mão para alguém às vezes? E aí você pega na mão da pessoa e dá um... Né? E acontece o contrário. Com a cara dele, você dá a mão e é uma coisa tão... É especial, né? Às vezes você dá um abraço em alguém que você nem conhece, mas é uma coisa especial. É a nossa capacidade sensorial. A gente tem que aprender a usar. Um acidente como esse, olha, eu tenho certeza absoluta que todos eles tiveram um pequeno sinal. Mas a gente não está apto a reagir com esse sinal. Então, quando esse sinal acontecer, presta atenção, é alguma coisa. O que eu faço? Eu não sei o que vai acontecer. Vai para trás. Volta. Recua. E deixa de olhar no celular, né? Porque às vezes não vê o que está acontecendo porque está aqui o tempo todo. Está demais, então, hein, Romão? O sensorial está aqui falando. E né? eu estou aqui. E você está lá postando no Instagram. Exatamente. Principalmente se estiver dentro de um helicóptero. Principalmente. Né? Todo o conteúdo do César Romão você tem acesso pelas redes do César Romão, que é sempre Romão César ou César Romão que acha, né? Também. Você já retomou as palestras? Então, já retomei. Semana passada fiz um evento maravilhoso lá no Perseverança, tinham quase 2.000 pessoas lá, um espetáculo. Olha, Romão, parabéns. E agora a gente começa novamente aí até o mês de dezembro. Em maio tem livro novo. A gente vai falar aqui, mais um. Você vai lançar pela Planeta? A gente está fazendo pela Alta Books. Alta Books. Planeta tem lá 12 títulos, esse vai sair pela Alta Books. Vai ser o 13º título? Vai ser o 13º título. 12 títulos do César Romão que você encontra com facilidade nos sebos, nas livrarias. Livraria, todo lugar, tá em todo lugar. Aliás, vou deixar o nome aqui para você já ir guardando, hein? Tá certo? O novo livro vai se chamar Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. É um livro totalmente inédito, não existe nada igual. Eu tenho certeza que ele vai ser um bom companheiro aí na sua vida, na sua viagem existencial. Já que falamos de intuição, das suas publicações,
qual que você acha que mais se encaixa com essa temática da intuição? Essa temática de hoje é o livro A Força da Intuição. Tá. Eu falo muito sobre isso. Inclusive lá, você sabe que às vezes até objetos que caem à nossa frente são um sinal. Olha. No livro eu falo muito sobre penas, que às vezes a pessoa cai... Pena mesmo? Pena. Você sabe que eu presto atenção? Às vezes no meu quintal do nada aparece assim uma pena. É um sinal. As penas... Paulo Coelho diz que só escreve quando uma pena, você sabe dessa história? Sei. Quando uma pena cai no colo dele, né? Você sabe que as penas claras, porque a capacidade sensorial, ela é positiva, ela te traz coisas boas, ela te avisa de coisas boas e te avisa, por exemplo, olha, fica amigo da tia, por exemplo, ela pode falar. Né? Aqui no meu ouvido, né? Aí você vai lá, você fica amigo da tia, nasce uma amizade maravilhosa e tal. Como ela pode falar, não fique, se afasta, aquele arrepio na hora de dar a mão. As penas claras são anúncios de coisas boas que estão chegando para você. As penas escuras, marrons, negras, é justamente aquele presságio de você olha, vai para trás. Mescladinho, no meu quintal cai sempre uma mescladinha de branco e cinza, clarinha. Clarinha é Tá sempre alguma coisa boa que vai acontecer para você. Bom, tá dada a dica. César Romão faz parte aqui dos nossos convidados fixos e é sempre uma honra, um prazer, uma satisfação querido, te receber. E a Lua, né, gente? Olha a influência que a Lua tem sobre tudo. Né? Perfeito. Veio sozinho hoje, não trouxe ninguém da família? Hoje sim, Manda um tá beijo todo pra mundo família, em que eu casa. sou Obrigado, fã viu? da sua Obrigado. família. Muito Prazer te obrigada, ver. vai com Deus. Deixa eu passar aqui, dá licença.